dia, gente! Bom dia! Vocês já acordaram? Então tem gente que não, mas vamos acordar. Bom dia, pessoal! Bom dia! Ah, gostei desse bom dia, isso mesmo. Então hoje, como eu prometi para vocês, hoje vamos contar um pouquinho a história desses dois discípulos de... Esses dois discípulos de Emaús. Agora vocês já entenderam que Emaús é um povoado, é uma aldeia, um lugar de pouca gente. E esse lugar ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. E aconteceu que dois discípulos de Jesus, como os outros também, estavam tristes, muito tristes por tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. O que tinha acontecido mesmo? Que Jesus tinha sido crucificado e morreu. E eles estavam muito tristes, muito mesmo, com o coração partido. E estavam lá em Jerusalém, eles falaram, nessa situação, lembrando dessa coisa tão triste, nós não aguentamos ficar aqui. Vamos voltar para Emaús? Vamos. Aí os dois começaram a viagem. E durante a viagem eles conversavam. Nossa, mas você viu o que aconteceu com Jesus? Mas precisava mesmo ter acontecido isso? Ele ter sofrido tanto? E o outro dizia, mas olha, eu fico pensando também, Jesus fazia tantos milagres, por que ele não conseguiu também fazer de um modo que ele não morresse desse jeito? Eu não sei, é difícil de entender. E eles falavam, discutiam entre eles dois. Enquanto eles conversavam sobre essas coisas e discutiam, Jesus mesmo fazia caminho junto com eles. Jesus andava, porém, ele estava com o coração tão triste, que os olhos deles não reconheceram que era Jesus. E Jesus, caminhando, chegou perto deles e disse, mas sobre o que vocês estão falando aí pelo caminho? Aí eles pararam de um jeito, assim, foi mais escute, você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias? Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eles começaram a contar o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era um profeta, e para Deus, para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os nossos chefes entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram. A nossa esperança é que fosse ele quem fosse libertar Israel. Porém, já fazem 3 dias que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram de domingo de madrugada bem cedinho e voltaram correndo dizendo que o corpo não estava mais lá, que tinham aparecido anjos que afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos grupos, como Pedro, correu até lá, viu como as mulheres tinham dito, mas Jesus mesmo eles não viram. Então Jesus disse assim para eles, mas vocês, como vocês demoram para entender as coisas, hein? E acreditar em tudo que os profetas disseram, porque era preciso que acontecesse isso com ele, para que ele recebesse de Deus toda a glória. E depois começou a contar para esses discípulos tudo aquilo que na Bíblia se referia a ele. E eles foram andando, caminhando, e Jesus foi explicando. Foi chegando a Emaús, e Jesus fez de conta que ia mais para longe. Aí eles falaram, não, fica com a gente, já é tarde, a noite está chegando, o caminho é perigoso, vem conosco. E Jesus aceitou o convite, e era bem a hora do jantar.
E era costume que quando tinha uma visita, a visita pegava o pão e repartia para os outros. E Jesus fez esse gesto de partir o pão. E quando Jesus partiu o pão, eles recordaram da última janta que eles tiveram junto com Jesus. E quando Jesus partiu o pão, agradeceu ao Pai, os olhos deles como se abriram e eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus ficou invisível, eles não viram mais. Aí um olhou para o outro e falou assim: nossa, é por isso que o nosso coração queimava dentro quando ele na estrada contava para nós as coisas da Bíblia. E daí, sabe o que eles fizeram? Era à noite. Eles pegaram, fecharam a casa e correram, voltaram para Jerusalém para contar que Jesus estava vivo. Chegando em Jerusalém, os 11 apóstolos estavam reunidos, né? E eles falaram: é verdade, Jesus está vivo. Ele apareceu para Simão Pedro. E esses 2 discípulos foram contar tudo o que tinha acontecido, como eles não reconheceram Jesus na estrada e como eles depois reconheceram Jesus quando ele partia o pão. Essa é a história dos 2 discípulos de Emaús, né, que viram Jesus depois que ele tinha ressuscitado. E assim acontece também na nossa vida. Às vezes a gente não reconhece que Jesus está caminhando conosco, que Ele está lá de mão dada com a gente, fazendo os nossos passos, mas Ele está sempre presente em todo lugar que a gente vai. Agora eu vou dizer um segredo para vocês. Tem um lugar que Jesus gosta muito de estar. Ele está em todo lugar, mas tem um lugar que Jesus gosta de estar. Só que nesse lugar, Ele não pode entrar se a gente não abre a porta. Ele só entra se nós abrirmos a porta para Ele. Sabe que lugar é esse? A igreja? Como é que é? Isso mesmo, é o nosso coração. Esse é um lugarzinho que Jesus gosta de estar. Só que Ele só pode entrar se nós abrirmos a porta para Ele. Ele entra no nosso coração, Ele está com a gente, dá força para a gente e nos ilumina quando a gente faz a nossa estrada. Ilumina para a gente fazer as coisas boas, querer bem as pessoas, fazer tudo aquilo que é bom e que é bem. Então, agora que vocês escutaram a história dos discípulos de Emaús, gostaram da história? Ei, nossa, gostaram um pouco, acho. Ah, tá bom. Então, agora que vocês conhecem a história dos discípulos de Emaús, nós vamos cantar agora bem bonito, não é? O nosso canto dos discípulos. Agora dá para entender melhor porque tudo isso daí. E prestem atenção que no slide eles caminham sozinhos. Não sei se vocês repararam isso. Eles caminham sozinhos, de repente aparece alguém. Vocês já tinham percebido? Então vamos lá. Bem bonito, todo mundo. Eram 2 os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de
chegando a Emaús, bem na hora do jantar. O terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Nossos olhos e vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Nessa oração do Pai Nosso hoje, nós vamos falar para Jesus que nós queremos abrir o nosso coração, que Ele não só caminhe conosco, mas que Ele venha dentro de nós, nos ajudar no nosso caminho. Com os olhinhos fechados para a gente se concentrar e vamos rezar com o coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos continuar com Jesus e boa aula para vocês.